E aí, turma, beleza? Na aula de hoje nós vamos resolver as atividades da página 19 do capítulo 6 de Física 2. Começando então pela questão número 1 da atividade do para-sala, que fala assim para nós: duas placas metálicas paralelas distantes de 1,5 centímetros uma da outra estão eletrizadas com carga de mais Q e menos Q, gerando na região interna das placas um campo elétrico uniforme de intensidade de 300 newtons por coulomb. A diferença de potencial entre as placas em volts é igual a... Para resolver essa questão, então, olha só o que nós temos. Nós temos, então, na questão número 1, uma placa positiva, uma placa negativa, separadas por uma distância, certo? De 1,5 centímetros, e falou para nós que o campo elétrico uniforme saindo da placa positiva e indo em direção à negativa, linhas paralelas igualmente espaçadas, esse campo elétrico uniforme vale 300 newtons por coulomb. E pede para nós a DDP. É só a gente aplicar a fórmula do U-edge. A DDP é o que eu quero. O campo é 300 e a distância tem que estar em metro. A distância em metro, 1,5 vezes 10 a menos 2. Lembra, centímetro é a mesma coisa que 10 a menos 2. A DDP vai ser 300 vezes 1,5 vezes 10 a menos 2. Eu posso cortar o 10 a menos 2 com esses dois zeros. Sobra 3 vezes 1,5, que dá 4,5 volts. Então, a DDP entre as placas é de 4,5 volts, que corresponde para nós a alternativa E de escola. Na questão de número 2, nós temos o seguinte. Fala assim para nós: na determinação do valor de uma carga elétrica pontiforme, observamos que em determinado ponto do campo elétrico por ela gerado, o potencial elétrico é de 18 kV e a intensidade do vetor campo elétrico é 9 kN por coulomb. Se o meio é o vácuo, o valor dessa carga é... Então, olha o que nós temos. O potencial elétrico, questão número 2, o potencial elétrico que eu chamo de V, ele vale 18 kV, que é a mesma coisa que 18 vezes 10 a terceira volts, certo? O campo elétrico, ele falou para nós que vale 9 kN por coulomb, que é a mesma coisa que 9 vezes 10 a terceira newtons por coulomb. A fórmula do potencial elétrico é V igual a K vezes Q dividido pela distância. E a fórmula do campo elétrico é K vezes Q dividido por D ao quadrado. Certinho? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a fórmula do potencial elétrico, que é K vezes Q sobre D, e vou multiplicar por D e dividir por D. Vocês entendem que quando eu multiplico por D e divido por D, eu não alterei o resultado? Porque D dividido por D é 1. Quando eu multiplico qualquer coisa por 1, dá ela mesma. Por que eu fiz isso? Olha só, vocês vão entender por que eu fiz isso. Olha só, V é igual a K vezes Q vezes D dividido por D vezes D, dá D ao quadrado. Só que K vezes Q sobre D ao quadrado, isso aqui eu sei que é o campo elétrico, ó.
Então, aonde tem K vezes Q sobre D quadrado, eu vou trocar por campo elétrico. Então, V igual ao campo elétrico vezes a distância. O V eu tenho, que é 18 vezes 10 a terceira. O campo eu tenho, que é 9 vezes 10 a terceira. A distância é o que eu estou querendo. Corto 10 a terceira com 10 a terceira, passo 9 dividindo, a distância vai dar 18 dividido por 9. 18 dividido por 9, a distância vai dar de 2 metros. Só que no exercício está pedindo para nós o valor da carga. Para descobrir o valor da carga é só voltar na fórmula. V igual a K vezes Q dividido por D. O V eu sei que é 18 vezes 10 a terceira. O K é 9 vezes 10 a nona. O Q é o que eu quero. E a distância eu acabei de descobrir que é 2. Agora é só pôr um aqui e multiplicar cruzado. 9 vezes 10 a nona Q é igual a 18 vezes 2, 36 vezes 10 a terceira. Passo para cá dividindo, a carga vai dar 36 vezes 10 a terceira, dividido por 9 vezes 10 a nona. 36 dividido por 9 dá 4 vezes 10, mais 9 sobe menos 9. Menos 9 com 3, menos 6 coulombs. A carga é igual a 10 a menos 6, eu conheço por micro, então dá 4 microcoulombs, que corresponde para nós a alternativa A de amor. Na terceira questão, nós temos assim: duas placas metálicas planas, paralelas e horizontais, separadas pela distância D, são carregadas com cargas de igual valor, sendo a placa superior carregada positivamente e a placa inferior negativamente. A diferença de potencial que se estabelece entre as placas é de 100 volts. Uma gotícula de óleo de massa de 1 miligrama carregada negativamente com uma carga de menos 2 vezes 10 a menos 9 coulombs é mantida em equilíbrio entre as placas. Usando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e a separação D entre as placas é de... Então você tem, olha só, questão número 3. Você tem duas placas. A placa de cima, a placa superior, falou para nós que ela é carregada positivamente. E a placa inferior negativamente. Certinho, turma? Aí eu vou colocar aqui uma gotícula de óleo. E essa gotícula de óleo vai ficar em equilíbrio. Então, me ajuda aqui. Para baixo eu sei que eu tenho a força peso. Se ela está em equilíbrio, para cima eu tenho a força elétrica. Pessoal, se a carga está sendo atraída pela força elétrica para cima, com certeza essa gota ela é negativa. Porque uma carga negativa vai ser atraída por uma placa positiva. Então a carga negativa vai ser atraída para cima. Certinho? Para estar em equilíbrio, a força elétrica tem que ser igual ao peso. Como que a gente calcula a força elétrica? A força elétrica é só multiplicar o valor do campo pelo valor da carga da gota. Isso tem que ser igual ao peso, que é a massa vezes a aceleração gravitacional. O campo elétrico eu não tenho. Falou para nós o valor da carga, que é 2. Essa carga em módulo, tá? 2 vezes 10 a menos 9. A massa da gotícula tem que estar em quilograma. Falou para nós que a massa é de 1 miligrama. 1 miligrama é 1 vezes 10 a menos 3 grama. Na fórmula tem que estar em quilograma, então vai dar 1 vezes 10 a menos 6 quilograma.
Certinho? Então, a massa sempre em quilograma, 1 vezes 10 a menos 6 kg, vezes os 10 da gravidade. O campo vai ser igual 1 vezes 10, aqui tem 1, menos 6, com 1 vai dar 10 a menos 5, dividido por 2 vezes 10 a menos 9. O campo, então, vai ser igual 1 dividido por 2 dá 0,5 vezes 10, menos 9 sobe mais 9 com menos 5 dá 4 newtons por coulombs. Certo, turma? Só que ele está pedindo para nós o valor da distância entre as placas. Agora, eu vou fazer a fórmula do edge. O U, ele me deu. Ele falou que a DDP entre as placas é de 100. O campo, eu tenho 0,5 vezes 10 a quarta. E a distância é o que eu quero. A distância, então, vai ser só pegar o 100 e dividir por 0,5 vezes 10 a quarta. Então, a distância vai dar igual 100 dividido por 0,5 dá 200 vezes 10 mais 4 sobre menos 4. A resposta está em centímetros. Centímetro é 10 a menos 2. Então, eu vou andar duas casas com a vírgula. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 metros, que é igual a 2 centímetros, o que corresponde para nós à alternativa C de casa. Quarta questão. Uma gota de óleo de massa M e carga Q é solta em uma região do campo elétrico uniforme E, conforme mostra a figura. Mesmo sob o efeito da gravidade, a gota move-se para cima com aceleração G. O módulo do campo elétrico é... Então, você tem o seguinte, ó, a figura mostra para nós isso aqui, ó, na questão 4. Você tem um campo elétrico para cima, linhas paralelas igualmente espaçadas. Se o campo elétrico está para cima, turma, o que nós sabemos? É como se eu tivesse aqui uma placa, aqui em cima uma outra placa. O campo elétrico sempre sai da placa positiva e ele vai em direção à placa negativa. Então, a placa positiva está embaixo, a negativa está em cima. A carga está aqui, a gotícula está aqui e ela está subindo com uma aceleração que é o próprio G, certo? Nós sabemos o seguinte, se ele está subindo com aceleração G, existe força resultante. E como que você vai fazer para calcular essa força resultante? Para calcular essa força resultante, nós vamos ter o seguinte, para baixo eu tenho a força peso, para cima eu tenho a força para cima aqui eu tenho a força elétrica. Se a gotícula está subindo acelerado, quem está vencendo é a força elétrica. Como a força elétrica está vencendo porque ela está subindo acelerado, a força resultante vai ser a força elétrica menos o peso. Força resultante é massa vezes aceleração. Força elétrica é o campo vezes o módulo da carga. Força-peso é massa vezes a gravidade. Aqui, olha só, a massa. Qual que é a aceleração que a partícula, que a gotícula está tendo? Na questão, falou para nós que a aceleração que ela está tendo é a própria gravidade. Então, a aceleração que ela está tendo é o próprio G. Viu, turma? Cuidado com isso. Ele falou que ela está subindo com uma aceleração G. Então, a força resultante é massa vezes aceleração é G. Isso é igual ao campo vezes a carga menos mg. Certinho? Agora, vamos passar para lá. Campo vezes a carga passa negativo. Menos campo vezes a carga é igual... Aqui, turma, mais mg vai passar para lá menos mg. Então, vai ficar menos mg que já estava lá. E esse que passou para lá, menos mg.
Agora eu vou multiplicar por menos 1. Aí vai ficar campo positivo vezes módulo da carga é igual a mg mais mg. Então, o campo vai ser igual a mg mais mg, dá 2mg. E a carga passa dividido por Q, certo? Nas alternativas, tem justamente isso, só que está sem a carga em módulo, está só carga, tem problema não. Vocês vão ver que a resposta que tem 2mg dividido pela carga é a alternativa A, então questão número 4, alternativa A de amor. Na questão número 5 do para-sala, nós temos o seguinte, fala assim, o gráfico seguinte representa o potencial elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme, em função da distância dessa carga aos pontos do campo elétrico. O meio é o vácuo. Aí pede o potencial elétrico V1 e a distância D2, que podem ser obtidas a partir do gráfico, e a carga Q, que gera o potencial, assumem os seguintes valores. Então, olha só o que nós temos. Olhando o gráfico, nós vamos ver que o potencial ele vale 45 volts quando nós temos uma distância de 1 metro. Acompanharam? Olha no gráfico, o 45 volts está ligado com a distância de 2 metros. Não é 1 metro não, com a distância de 2 metros. Então, o gráfico 45 volts ligado com a distância de 2 metros. Aí nós vamos fazer o seguinte, o potencial, a fórmula é K vezes Q dividido por D. Olha que fácil, potencial 45. O K é 9 vezes 10 a nona. O Q é o que eu quero e a distância, 2 metros. 2. Põe 1 aqui, multiplica cruzado. 9 vezes 10 a nona Q é igual a 45 vezes 2 dá 90. Que vai ser igual a 90 dividido por 9 vezes 10 a nona. 90 dividido por 9 dá 10 vezes 10, mais 9 sobe menos 9. Deixando em notação científica, que vai ser 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 8 coulombs. Olha só. Eu diminuí aqui uma casa, aumenta aqui uma. Então, era 10, eu diminui uma casa, ficou 1. Aumenta aqui uma, menos 9, mais 1, menos 8. Já descobri a carga. Mas não basta descobrir a carga. Eu tenho que descobrir outras coisas que ele está pedindo na questão. Agora, nós vamos descobrir qual é o potencial que ele chamou de V1. Aí eu vou aplicar a fórmula. V1 é igual a K vezes Q dividido pela distância 1. O V1 é o que eu quero. V1. O K é 9 vezes 10 a nona. O que eu acabei de descobrir, que é a carga. 1 vezes 10 a menos 8. Agora eu vou olhar no gráfico. O V1 está ligado com qual distância? O V1 está ligado com a distância de 1 metro. Então, V1 vai ser igual a 9 vezes 1 dá 9. Vezes 10, 9 com menos 8 dá 1 volt. Isso é igual, V1 igual a 90 volts. Prontinho, já descobri o V1. Agora, falta só descobrir a distância, que é o D2. De novo, eu vou aplicar a fórmula V igual a K vezes Q sobre D. Certo? O V, ele me deu. Olha só qual que é o V, 15. O K é 9 vezes 10 a nona. A carga Q, nós sabemos que é 1 vezes 10 a menos 8. E a distância é o que eu quero, D. Certo? Ponho 1 aqui, multiplico cruzado. Vai ficar 15D é igual a 9 vezes 10 a nona. Vezes 1 vezes 10 ao oitavo vai dar 9 vezes 10. 9 com menos 8 dá 1.
D vai ser igual a 90 dividido por 15. D vai ser igual a 90 dividido por 15, dá 6 metros. Esse D ele chamou de D2. Então, a resposta que nós queremos é V1 é 90 volts, a distância 2 é 6 metros e a carga 1 vezes 10 a menos 8, que corresponde à alternativa E de escola. Turma, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Lourdes Virtual. A gente ama.